Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu tenho comigo o médico especialista em ortopedia, Dr. Alexandre Parente Ribeiro. Ele que também é médico do trabalho e vai falar conosco sobre medicina do trabalho. Dr. Alexandre, um prazer ter você aqui. Olá, Flávio, mais um prazer estar aqui com vocês, participando dessa iniciativa da Unimed, para poder apresentar os profissionais da área de saúde, os médicos principalmente aqui, que fazem parte da Unimed. E obrigado mais uma vez por estar aqui, pela oportunidade. Prazer é todo nosso. E lembrando, pessoal, que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutor Alexandre, o senhor já participou conosco, mas algumas pessoas não assistiram o vídeo e a gente sempre começa perguntando um pouquinho sobre a formação. Fala pra gente como que o Dr. Alexandre se tornou hoje o médico especialista em ortopedia. Fala como foi a graduação, a especialização. Comenta um pouquinho para nós, por favor. Bom, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1999, em Alfenas, na Unifenas. Foram 6 anos, né, de graduação como médico. Logo após ingressei na residência médica de ortopedia, 3 anos, que foi feito na Santa Casa de Santos. Fiz também a subespecialidade de cirurgia do joelho, que também foi na Santa Casa de Santos. E de lá eu vim embora para Lençóis. Como a maioria de vocês sabem, eu tenho meu pai aqui também, que é ortopedista. E de lá para cá eu venho sempre fazendo pós-graduações, cursos de atualizações. E no caso, a medicina do trabalho foi uns 2 anos depois que eu vim para cá. Eu comecei a trabalhar em uma empresa aqui de Lençóis, que eu trabalho até hoje, que no caso é a Frigol. E quando eu entrei, eu comecei a fazer a pós-graduação em medicina do trabalho e após isso tirei o título de especialista em medicina do trabalho e até hoje eu atuo, não é a maior parte do meu tempo, mas eu ainda atuo como médico do trabalho, principalmente na Frigol. Doutor Alexandre, e qual é a atuação do médico do trabalho? Bom, a principal atividade do médico do trabalho é realizar os exames médicos, os exames principalmente ocupacional, que é o admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função. O atendimento clínico também em relação a fazer diagnóstico, solicitar exames complementares, está cuidando realmente da saúde do trabalhador, já tentando prever alguma intercorrência que possa ter com ele, principalmente relacionada ao trabalho, e muitas vezes coordenar também o programa de saúde ocupacional, no caso o PCMSO. Então, assim, o médico do trabalho ele tem as atividades como um médico mesmo e também da parte, muitas vezes, da gestão em relação à saúde ocupacional da empresa. Perfeito. E, doutor Alexandre, quais empresas precisam ter um médico do trabalho? Toda empresa, independente do porte, é necessário esse tipo de atendimento ao colaborador ou não? Não, na realidade existe o SESMIT, né, que é um serviço especializado em medicina e segurança do trabalho, que tem um dimensionamento em relação ao número de funcionários que precisa ter e também em relação ao grau de risco dessa empresa. Então, por exemplo, empresas de grau de risco 1 e 2, até, por exemplo, 25 funcionários, não tem necessidade de ter um médico coordenador. De 25 a 50 funcionários, isso vai depender da ação coletiva. Agora, empresas de grau de risco 1 e 2, que têm acima de 501 funcionários, já têm a necessidade de ter um médico em tempo parcial de no mínimo 3 horas dentro da empresa. As empresas com grau de risco 3 e 4, até 10 funcionários não têm necessidade de ter um médico coordenador do programa. Acima de 10 funcionários, de 10 a 20 funcionários, vai depender de acordo coletivo.
e acima de 251 funcionários já tem a necessidade de ter um médico presencial na empresa em tempo parcial, de no mínimo 3 horas também. Entendi. Então, assim, existem leis muito bem estabelecidas Sim, sobre isso. sim. Não é, eu acho importante ou eu não acho importante. Existe uma regra muito bem determinada. Sim, isso está dentro da ANR, né, que é uma norma regulamentadora, que regulamenta a saúde e segurança, né, no caso da CLT. Perfeito. Doutor Alexandre, sempre que a gente fala sobre medicina do trabalho, a gente já lembra, né, já vem à mente a famosa LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o que é a LER. Bom, LER é a sigla que significa lesão por esforço repetitivo. Tá? Dentro da saúde ocupacional, nós não utilizamos a LER em si, nós utilizamos uma sigla que nós chamamos de DORT, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tá? Então, nem toda a LER está relacionado ao trabalho. Tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a colocar tudo dentro do mesmo pacote, embora quando a gente aprende, a gente coloca como LER-DORT, né? Aula de LER-DORT. Então, ficou, vamos dizer assim, o uso disso ficou meio que consagrado que LER é relacionado ao trabalho. Mas, na realidade, hoje nós temos a DORT, que é uma entidade que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Perfeito. E doutor, em quais partes do corpo a LER ou a LER-DORT, né, como o senhor acabou de nos explicar, elas costumam acontecer? Tem uma área que é mais comum acontecer esse tipo de problema? Isso vai depender dos postos de trabalho que cada trabalhador vai estar, né? Depende da empresa, qual atividade que a empresa tem. Mas os mais comuns geralmente são dos membros superiores, então ombro, cotovelo, punho. É muito comum também, às vezes, dependendo da sobrecarga da coluna lombar, da coluna dorsal, mas principalmente membros superiores. E doutor, a LER ou a DORT, né, como já foi nos dito, ela acontece mais provavelmente com as pessoas que realizam trabalhos administrativos, que normalmente é sentado, trabalho conhecido como trabalho de escritório, ou com o pessoal que realiza mais o trabalho braçal, que tem que pegar equipamentos pesados, fazer um esforço físico maior. Existe uma correlação entre isso ou é independente? Não existe, como eu disse, vai depender de cada posto de trabalho. Pode acontecer também em áreas administrativas, mas é mais comum no trabalhador braçal. E doutor, as pesquisas indicam que houve um aumento significativo de DORT, né, a famosa LER, nos trabalhadores brasileiros. Tem um fator específico para isso? Nos atendimentos que você realiza nas empresas que você presta trabalho, você consegue identificar alguma coisa ou ainda não ficou tão claro o porquê desse aumento? Olha, na realidade o que eu acabo observando, porque essas patologias não é só em relação a movimento de repetição ou só relacionado à parte física, à postura, mas provavelmente nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente em relação à ergonomia. Eu vejo que existe bastante influência hoje da parte psicossocial. Então, muitas vezes essas patologias elas estão bastante relacionadas com o ambiente de trabalho, não só estrutural, mas em termos, vamos dizer assim, do ambiente organizacional da empresa. Então eu vejo que, principalmente na área administrativa, teve sim um aumento bastante expressivo em relação a essas queixas. Agora, nós caracterizarmos como realmente uma DORT, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, já é outra história que precisa ter uma análise ergonômica do posto de trabalho, da função que ela exerce, para daí sim a gente poder fechar que realmente são lesões relacionadas ao trabalho.
Perfeito. E doutor, as DORTs, elas têm sintomas que são comuns, que a gente já começa a identificar? Sim, principalmente nos casos, igual eu citei, de membros superiores, isso vai depender de um exame físico muito bem feito, tá? E geralmente vem relacionado com dor, limitação de movimento, rigidez articular, sinais de inflamação, como edema, por exemplo. Então, o quadro clássico de DORT, ele é presente, ele é bem facilmente detectado num exame clínico bem feito, no exame físico no caso ortopédico, no caso. Tá? Perfeito. E doutor Alexandre, como é o tratamento de uma DORT? Bom, depende o que está causando. Tá? Identificado que realmente é uma lesão, um distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, não adianta só interferir em relação a medicamentos, fisioterapias, que também faz parte do tratamento, mas a readequação do posto de trabalho, ou às vezes, dependendo até mesmo temporariamente, tirar essa pessoa do posto de trabalho, mas o principal é adequar o trabalho a essa pessoa. Tá? Então, o tratamento disso é um conjunto de mudança do ambiente de trabalho, junto com o tratamento clínico mesmo, físico, no caso, fisioterapia, medicamentos, atividade física, no caso. Então, é um tratamento, vamos dizer assim, multidisciplinar em relação à melhora do quadro. E doutor, existe cura para DORT ou o colaborador que venha a ter esse problema, ele vai ter que aprender a conviver com o problema, ou existe uma solução depois de um tratamento, ele vai ficar curado? Olha, eu sempre costumo falar que cura é uma palavra muito, digamos assim, muito forte dentro da medicina. Eu acredito que apenas 2% das doenças existentes realmente têm cura, porque o que é a definição de cura? Cura é tudo aquilo que nós tratamos e nunca mais volta. Nós podemos tratar, ter uma remissão do problema, né, uma melhora do problema em 100% do quadro, mas pode voltar. Então, dependendo do fator causal, se realmente nós não interferirmos no fator causal, aquilo pode voltar. E mesmo porque a gente observa que as pessoas que têm essas lesões, já existe uma predisposição individual delas, né, que acaba sendo desencadeadas, ou eu costumo falar que às vezes o trabalho não é um causador, mas às vezes é um gatilho para aquele tipo de lesão. Doutor, e existe prevenção para as DORTs? E se existe, como que ela funciona? O que o colaborador que está vendo esse vídeo, o empresário, pode estar fazendo para melhorar o ambiente de trabalho e evitar essa situação? Sim, existe sim uma forma de nós tentarmos prevenir, que no caso aí nós já começamos a entrar na parte da ergonomia. Tá? A ergonomia é uma ciência que estuda a adaptação do trabalho ao trabalhador. Então, fazer uma análise ergonômica, um preparo do ambiente de trabalho para poder melhorar a qualidade de trabalho desse trabalhador, com isso melhora também a produtividade, é muito importante. Existe também as chamadas ginásticas laborais. As ginásticas laborais são exercícios de alongamento, relaxamento, que é muito importante, não só do ponto de vista físico, mas é um momento, muitas vezes, que o trabalhador ele acaba relaxando até mesmo a parte mental, e distraindo daquele ambiente que às vezes nem sempre vai estar agradável. Né? Tem dia, todos nós trabalhamos, a gente sabe que nem sempre é feito de alegrias o ambiente de trabalho. Muitas vezes a maioria das vezes, nós enfrentamos problemas diários, que isso pode acarretar em piora de dor, em piora
vamos dizer assim, facilitar essas lesões. Tá? Então, tem como se prevenir. E, fora isso, a parte individual do próprio trabalhador, em relação à prática de atividade física, até uma boa alimentação, tudo aquilo que está ligado à saúde como um todo. Tá? Né? Então, hábitos de vida saudável é importante também dentro do trabalho. Então, as empresas estarem fazendo campanhas de cuidado com a saúde, em relação à melhora da postura, do ambiente de trabalho, tudo isso, o conjunto disso, com certeza, acaba minimizando muito a ocorrência de Ler e Dort. É aquilo que em praticamente todos os vídeos a gente sempre comenta, né? Buscar sempre a qualidade de vida. Sim, Como você comentou, atividade física, alimentação adequada, tudo isso, né, somado a um ambiente saudável de trabalho, a gente consegue sim. evitar os grandes problemas. E doutor, ergonomia seria o nosso próximo tema. Você já comentou ali de uma maneira um pouco mais superficial como é. Cita alguns exemplos práticos de ergonomia. Às vezes a gente pensa que ergonomia é só sentar na cadeira correta. Tem outras situações de forma prática que a gente pode falar um pouquinho sobre ergonomia? Bom, então, como eu disse, a ergonomia é uma ciência que visa adequar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Né? Então, muitas vezes eu vejo que empresas tentam adequar o trabalhador ao ambiente. Né? Às vezes fala assim, não, a gente tem que colocar um mais alto, tem que colocar um mais baixo, e não é assim que funciona. E não é... A ergonomia ela acaba dividindo em 3 partes. Tá? Então, nós temos dentro da ergonomia a parte física, a parte cognitiva e a parte organizacional. Então, assim, a parte física é o que todo mundo pensa em relação à adequação da cadeira, adequação da mesa, do teclado, a postura, a altura. Isso é a parte física, tá? Isso é uma mudança física do ambiente. A parte cognitiva é o bem-estar do trabalhador dentro da empresa. Então, é a qualidade de vida no trabalho. Então, isso também é muito importante. Então, o relacionamento entre os pares dentro da empresa, o relacionamento com a própria liderança da empresa, um ambiente de trabalho saudável. E, assim, a parte organizacional é a empresa em si, toda a liderança a comprar essa ideia em relação à necessidade e à importância da aplicação de todos os outros quesitos acima. Né? Então, isso hoje realmente é muito difícil, não é toda empresa que está... não é só ter dinheiro em fazer, mas estar disposta a essas mudanças, porque, não, como eu disse, não é só a mudança física, é toda uma parte cultural e de agregação de valores dentro do trabalho. Né? É a chamada qualidade de vida no trabalho. Então, tornar um ambiente de trabalho como se fosse uma segunda casa. Perfeito. E doutor, você tocou no aspecto mental, a gente vai tratar disso em um programa específico, mas o senhor como médico do trabalho, encontra muitos casos onde o grande problema é o aspecto mental? Na realidade, na minha opinião, é o que mais teve aumento nos últimos anos, desde quando realmente eu comecei a exercer a medicina do trabalho. Hoje eu devo ter, em termos de atuação como médico do trabalho, praticamente 10 anos, e eu vejo que os casos, a parte psicossocial, é o que mais tem impactado hoje em relação ao absenteísmo, né, que é a ausência do trabalhador no seu posto de trabalho. Então, o fator, eu não digo psicológico, mas o psicossocial, na minha opinião, hoje é o que mais tem impactado, inclusive até mesmo para o desenvolvimento de Dort. Olha só. Né? Então a nossa mente acaba interferindo Com totalmente no certeza, nosso corpo. totalmente. Perfeito. E doutor, como médico do trabalho, quando chega um colaborador e você ali identifica que ele tem um problema que não é só físico, né, mas tem esse aspecto psicossocial, como você mesmo comentou,
existe um encaminhamento, o tratamento é feito por você mesmo ou é direcionado para outros especialistas? Não, geralmente nós acabamos por fazer um encaminhamento para um profissional da área, né, ou outros profissionais da área, envolvendo também muitas vezes a liderança desse trabalhador, a parte social, né, no caso os recursos humanos da empresa, né, o RH, muitas vezes assistente social. Então, algumas vezes a gente tem que realmente envolver toda uma equipe multidisciplinar para poder ajudar e tratar esse trabalhador. Perfeito. E doutor, a gente ia fazer só um parênteses desse aspecto psicossocial, mas é um assunto, um tema muito relevante. Pandemia, trabalho remoto e diversas outras situações. O senhor percebeu que isso contribuiu para que as pessoas adoecessem mais nessa questão psicossocial? Com certeza, principalmente a síndrome de Burnout, que é uma patologia que está relacionada ao trabalho, né? E isso aumentou muito o número de casos. Então, isso daí nós vimos que durante a pandemia e pós-pandemia também, vários casos de depressão, ansiedade, esses transtornos mais, vamos dizer assim, psiquiátricos, né, psicológicos, eles teve um aumento muito relevante dentro das empresas. A síndrome de Burnout é aquela situação onde a pessoa não consegue se desligar mentalmente do trabalho, está sempre pensando em trabalho, é uma situação parecida Sim, com a essa? síndrome, como o próprio nome diz, é um conjunto de sinais e sintomas que leva a esse problema, mas isso sim é uma das características dessa doença, né? Não consegue se desligar ou às vezes até mesmo acaba pegando, vamos dizer assim, um certo pânico em relação ao trabalho, né? Então é um estresse extremamente intenso relacionado ao trabalho. A pessoa não consegue, principalmente, se desconectar do trabalho em casa, atrapalha o relacionamento familiar, relacionamento social, né? Ela é uma patologia hoje que está em alta, né? Vamos dizer assim, está na moda, mas ainda tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a melhorar em relação à condução desses pacientes, né? Não, perfeito. E lembrando que a gente vai tratar, né, doutor, esse tema com um profissional da saúde mental que é extremamente importante, vão Sim, ser conhecimentos aí que vão ser compartilhados que vão ser muito válidos para todos, não é mesmo? sim. Então, doutor, agora a gente vai falar sobre ginástica laboral. Já deu uma pinceladinha, né? A gente abriu esse parêntese para falar um pouquinho sobre essas questões psicossociais. Mas a ginástica laboral, ela consiste em quê, doutor? Bom, a ginástica laboral geralmente é realizada, né, por um profissional da área da saúde, que no caso é um educador físico, ou às vezes até mesmo um fisioterapeuta, dependendo da empresa. Tem empresas que têm um fisioterapeuta por conta principalmente da parte ergonômica, da elaboração dos laudos ergonômicos, ou empresas que têm os dois, né? Então, geralmente é feito ou por um educador físico ou um fisioterapeuta. Ela consiste, o próprio nome diz, numa ginástica, onde envolve sessões de alongamento, relaxamento, é, principalmente no intuito de descontrair o trabalhador naquele momento. Tá? Então, dependendo do posto de trabalho, são aplicados alguns exercícios específicos, né? Principalmente em trabalhos braçais, então alongamentos de membro superior, e outros, dependendo de como for, pessoas que ficam muito tempo sentadas, de alongamento da coluna. Então, assim, é um momento realmente não só pensando na parte física, mas é muito importante também a parte psicossocial. Então, assim, é um envolvimento, naquele momento é onde ocorre um envolvimento, uma aproximação das pessoas, tem que ser voltado para esse lado também. Tá? Então, ela é muito importante, mas não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicossocial também ele é muito importante. Perfeito. E doutor,
existe um mito, principalmente nas empresas onde tem o pessoal que realiza o trabalho braçal e outros que realizam o trabalho administrativo, onde o pessoal do administrativo acaba não participando da ginástica laboral porque eu não preciso, eu fico sentado, ou o meu trabalho eu não pego peso. Isso é totalmente errado, né? O correto é todos participarem, porque é muito importante para todos, independente do trabalho braçal como do trabalho administrativo. E como você já disse também, a situação de leveza, descontração da mente, não é mesmo? Sim. A ginástica laboral, as empresas que realmente levam a sério, não vão ter essa divisão. Eles realmente envolvem todos, e eu vejo que principalmente o setor administrativo às vezes tem um impacto até mesmo mais positivo do que realmente só na produção. Então, assim, é importante, não é só para cumprir pro forma, vamos dizer assim, é importante ter a participação de todos, inclusive, vamos dizer assim, da alta cúpula, né? A Sim. diretoria, a presidência, a gerência, é importante todos estarem envolvidos, porque até mesmo para servir como exemplo, né? Então, as empresas que não fazem dessa forma realmente às vezes tá fazendo somente para vamos dizer assim, para cumprir tabela, né? Sim. Mas as empresas sérias que realmente se dispõem a aplicar a ginástica laboral, todos acabam sendo envolvidos. Até porque é aquilo, né? O exemplo ele arrasta, né? Ele Então arrasta, é com certeza. uma situação interessante e positiva para todos. E doutor, agora a gente, né, tocou um pouquinho no pessoal que trabalha com um serviço mais braçal, com muito esforço físico. Existem recomendações específicas para essa classe de trabalhadores? Quais são os principais cuidados? Olha, o que tem que ser feito? O principal todo posto de trabalho ele tem que ter uma análise ergonômica do trabalho, tá? E essa análise ergonômica ela vai ver desde o aspecto físico, cognitivo e a parte organizacional da empresa. Tendo isso, cada posto de trabalho ele vai ter a sua recomendação específica. Então, assim, hoje, antigamente, a análise ergonômica fazia-se, vamos dizer assim, por um grupo homogêneo, igual muitas vezes o programa de segurança, né, no caso o PPRA, você pega um grupo de um determinado local de trabalho e às vezes você consegue englobar esse grupo dentro dos mesmos riscos, né, no caso, falando principalmente da segurança do trabalho. A análise ergonômica é diferente, ela vai avaliar individualmente cada trabalhador. Então, isso é o mais importante de cada empresa, né? Ter uma análise ergonômica do trabalho, onde realmente possa fazer as adequações específicas para aquele trabalhador específico. E, doutor, falando um pouquinho agora sobre os índices de acidentes no trabalho. A grande maioria acontece nas grandes indústrias, onde você tem um número de pessoas muito grande, uma movimentação, às vezes, de peças e outros trabalhos acontecendo num volume maior? Olha, muito pelo contrário. Quanto mais profissionalizada a empresa, quanto maior a empresa, vamos dizer assim, em termos de cuidado com a saúde, eu vejo que acaba diminuindo. Os acidentes de trabalho, né, eu vejo que acontece principalmente os mais graves em si, acontece principalmente em pequenas empresas onde não tem esse cuidado, onde não tem esses programas de saúde, os programas de segurança do trabalho, onde não tem o serviço especializado de medicina e segurança do trabalho, que no caso é o SESMIT, tá? Então, é lógico, o acidente de trabalho sempre vai estar sujeito a acontecer, dizendo que, assim, eu sempre costumo dizer que o acidente de trabalho não é um acidente em si, na realidade aconteceu porque pulou alguma etapa de algum processo. Então, não falar assim, foi sem querer, na realidade houve uma falha, seja ela mecânica ou na maioria das vezes humana mesmo, aonde esse acidente deixou-se acontecer. Então, quanto mais
profissionalizada a empresa, quanto mais é instituído na cabeça dos trabalhadores a importância e os conceitos de segurança do trabalho, menos índice de acidente tem. Então, eu costumo falar que para prevenir acidente de trabalho é um cuidando do outro. Então, sempre todos os trabalhadores eles têm que ter a visão de um técnico de segurança do trabalho, já pensando de forma preventiva, olhando alguma situação de risco e corrigindo aquela situação, olhando uma atitude de risco do seu parceiro, ali no caso, o seu par ali de trabalho, e já está pensando num possível risco de acidente. Então, isso é o mais importante. Então, quanto mais a empresa é profissionalizada, menor o índice de acidente de trabalho. Perfeito. E tocou num termo bem interessante, um cuidando do outro, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida no trabalho, às vezes tem uma cota, tem um horário para entrega, como a gente já disse, o dia a dia no trabalho às vezes é estressante. E um colega de fora, de uma outra área, né, da mesa ao lado, pode encontrar um fator que pode desencadear um acidente, não é mesmo, doutor? Sim, mesmo porque pelo dimensionamento, né, do SESMIT, o número de técnicos de segurança do trabalho é pequeno, às vezes, em relação ao número de funcionários dessa empresa. Então, se realmente nós não formarmos individualmente e deixar dentro de cada trabalhador aquele instinto de segurança, fica muito difícil conseguir controlar esses acidentes. Então, eu cuido de você e você cuida de mim. É assim que tem que ser o slogan em relação à segurança do trabalho, né? Então, muitas vezes, eu sempre falo, eu sou da área médica, mesmo assim eu tenho que ver, muitas vezes, o posto de trabalho, identificar alguns riscos, mas a medicina do trabalho, ela acaba tratando o dano, o final. É o que eu costumo falar. O médico ele vai tratar o dano. O acidente ele já aconteceu. Quando chega até mim, o acidente ele já existiu. Então, muitas vezes, não dá para ser corrigido aquilo ali dentro do ambulatório médico. Eu costumo falar, as perguntas têm que ser voltadas por que aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu, o que fez acontecer esse acidente, para dali para frente a gente tentar minimizar o máximo de chance possível de acontecer de novo. Perfeito, é fazer uma logística reversa, né? Voltando até o princípio. Tudo dentro do SESMIT é muito importante. A medicina é muito importante, mas a minha visão em si é que a segurança ela realmente tem que ser a menina dos olhos de uma empresa. Quanto mais se investe em segurança, maior é o retorno, principalmente financeiro. Então, assim, lógico que primeira coisa nós temos que preservar a saúde do trabalhador. Então, ele tem que ser devolvido para a família dele do mesmo jeito que ele chegou até lá. Tá? Mas as empresas que têm essa visão de cuidar, com certeza ela também vai ter um retorno financeiro. Porque quanto menos acidente acontece, menos problemas trabalhistas nós temos em relação até mesmo à judicialização, e melhora a produtividade. Então, um sinal de baixo número de acidente é um sinal de um bom posto de trabalho, e um sinal de um bom posto de trabalho é igual ao aumento da produtividade. Então, existe algumas empresas que até colocam que a cada um real investido acaba tendo um retorno de 4 a 5 reais em termos financeiros. Tá? Não, primeiro, querendo dizer aqui é o seguinte: a parte financeira é um resultado, é uma consequência, né? Primeiro, realmente tem que visar a saúde, mas também pensando pelo lado financeiro, o retorno financeiro ele existe sim para toda empresa que investe em saúde e segurança. Claro, sem principalmente dúvida. segurança. E é muito importante para todos,
para o colaborador, lógico, para ele ter saúde, para ele ter segurança, a empresa que não quer que nenhum dos seus colaboradores, e a empresa, ela vive de números, não é mesmo? Sim. Então é importante para todos. E, doutor Alexandre, quando a gente fala sobre essa prevenção, a gente entra num órgão que a maioria das empresas tem, que é a CIPA. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a CIPA e quais empresas precisam ter uma CIPA e quais não são necessárias. Eu vejo hoje que poucas empresas realmente levam a sério a CIPA, principalmente os próprios cipeiros, né? Principalmente as pessoas que participam da CIPA. Eu vejo que muitas vezes é para cumprir, vamos dizer assim, tabela, né? Cumprir legislação. Então, CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, onde uma empresa com mais de 20 trabalhadores, 20 funcionários, já deve ter essa comissão montada, aonde parte dela tem que ser feita, indicada pelo empregador, e parte são os próprios funcionários, tá? Os próprios empregados. Então, isso é mais ou menos dividido meio a meio, tá certo? Isso é dividido, mais ou menos não, é dividido meio a meio, aonde os indicados da empresa, eles não são eleitos, e os indicados dos trabalhadores, eles são eleitos, tá? Então, existe uma eleição em relação a isso, onde pode ter 2 anos, vamos dizer assim, de reeleição ao mandato, e uma outra nova reeleição. Então, o principal papel deles é cuidar realmente, principalmente da segurança do trabalhador, né? Da saúde e da segurança deles, aonde eles têm que analisar números em relação ao número de acidentes, estar presente em relação à investigação do acidente de trabalho, como aconteceu, por que aconteceu, qual foi a tratativa que foi tomada em relação àquele acidente, ver os números em relação a quantos acidentes tiveram naquele mês, quais setores que tiveram mais acidentes, poder realmente analisar e tomar ações junto à administração da empresa para poder interferir e tomar as medidas necessárias para melhoria, seja ou do posto de trabalho, ou em relação aos cuidados com a saúde, o assistencialismo, tudo isso daí. Perfeito. E uma vez estabelecida a CIPA, esse pessoal também passa por qualificação, né, para ter essa Sim, eles têm os treinamentos isso. internos em relação a isso, sim. Perfeito. Outra atividade da CIPA, em algumas empresas, né, depende do porte, doutor, é a CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes. Comenta um pouco para nós. A CIPAT é uma semana, né, que as empresas, dentro dessa semana, elas criam atividades principalmente voltadas para a educação, né, dos trabalhadores em relação a isso. Então, é uma semana onde pode ser feita de várias formas: palestras, jogos, brincadeiras, sorteios. Então, onde realmente envolve todo o SESMIT, a empresa, a CIPA e todos os funcionários, né? Então, geralmente é uma semana bastante descontraída, né? Que essas empresas elas sempre têm. Sim, o pessoal aproveita, sorteia, prêmios e tal. É um ambiente bem bacana. Tudo voltado à temática de segurança no trabalho. Perfeito. Doutor Alexandre, a gente chegou ao final do nosso bate-papo, e eu deixo o microfone aberto agora, se faltou alguma pergunta ou algum ponto que você queira reforçar. Com a palavra aí, mais uma vez, doutor Alexandre. Bom, eu acredito que, assim, o geral a gente conseguiu falar. A medicina do trabalho ela é muito extensa, a gente teria que estar falando aqui. Eu falei basicamente a parte médica, mas eu sempre puxo a sardinha para a segurança, porque realmente é ela que vai dizer se eu vou trabalhar muito ou não como médico,
mas eu acredito que um pouquinho deu para ter uma ideia, mas é um assunto bastante extenso, muito importante, e realmente, vamos dizer assim, já falando de uma ideia final, né, de uma mensagem final, a parte de saúde e segurança do trabalho também é prevenção. Nós temos que sempre trabalhar com prevenção e é importante não só o empregador, mas também o funcionário saber que as responsabilidades elas devem ser divididas e compartilhadas. Não adianta nada, nós temos uma equipe administrativa que invista e realmente queira mudar, se o trabalhador realmente também não quiser mudar. Então, dentro da saúde e da segurança do trabalho, eu vejo que é uma via de mão dupla, que não é só o trabalhador que tem que agir, não é só o empregador que tem que ter as ações, mas o empregador ele é parte fundamental para que rode os programas de segurança e os programas de saúde. Tá? Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, um bate-papo leve, descontraído, mas com informações extremamente importantes e muito válidas, né? Acho que todo mundo que vai acompanhar esse conteúdo aí vai ficar bastante satisfeito com o que vai absorver. Eu que agradeço, Flávio, mais uma vez. E, de novo, parabenizar a Unimed por essa iniciativa em relação a estar podendo divulgar todos os profissionais e as áreas que eles atuam. E este foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que este e outros conteúdos você pode acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos e nos sigam para mais conteúdos relevantes, muito importantes para a saúde de todos. Um forte abraço.